Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais um aprofundamento aqui do Centro de Mídias para você que é do segundo ano do ensino médio. E a gente vai começar aí hoje a falar um pouquinho mais sobre as transformações do espaço geográfico e da sociedade. Para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer, primeiro eu vou anunciar aqui rapidamente, né? Os meus amigos aí da Libras, né? O Igor e a Janaína, tudo bem, pessoal? E agora sim, a gente vai primeiro aí para as nossas habilidades fundamentais, tá? Vamos dar uma olhadinha na tela. Eu vou passar aqui rapidamente as nossas habilidades aí que a gente está estudando ao longo desse bimestre. Vamos para a primeira delas, que é investigar e analisar situações-problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural em âmbito local, regional ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. E a nossa segunda habilidade, que é identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas, populações nômades e sedentárias, entre outras, e oposições dicotômicas, cidade-campo, cultura-natureza, civilizados e bárbaros, razão e emoção, material virtual, etc., explicitando aí as suas ambiguidades. Então, de forma simplificada, a gente vai estudar aí um pouco mais sobre como os seres humanos transformam o espaço geográfico, que é o espaço geográfico, né? E vamos nos aprofundar, e hoje nós temos um tema bem especial, que é o tema relacionado à ciência. Hoje a gente vai falar sobre método científico. Mas para isso, vamos dar uma respirada rápida e recapitular aí uma atividade que eu e a professora Janaína passamos na aula anterior. Vocês lembram que nós pedimos para vocês pesquisarem aí 5 autores que falaram sobre espaço geográfico. Aqui no PowerPoint ainda, no PowerPoint de hoje não vai aparecer esses nomes, tá? Mas vocês podem olhar lá no repositório do Centro de Mídias, que vocês vão ver todos esses autores e uma biografia bem resumida aí sobre eles e o pensamento, né, que eles tinham sobre o espaço geográfico. Bem, então vocês têm que se reunir em grupos, né, 5 grupos, vocês vão olhar aí o pensamento dos autores e quem são eles. Eu até peguei a minha colinha aqui. É o Friedrich Hexel, o Paul Vidal de Lablache, o Alexander von Humboldt, o Milton Santos e o Aziz Nassib Absaber. Esses 5 pensadores aí que falaram sobre a geografia, os 5 geógrafos, eles estudaram a sociedade em que eles viveram e tiveram aí várias conclusões sobre o espaço geográfico. O que vocês vão fazer? Basicamente vão escolher aí um desses pesquisadores, um desses pensadores aí e vai falar um pouquinho aí sobre a obra deles. Se você já fez a pesquisa, que aí seria o ideal, hoje eu vou ensinar um pouquinho a gente desvendar aí o pensamento desses caras através do pensamento científico, do método científico. E isso, né, para a gente conseguir fazer isso de maneira bem efetiva, eu escolhi um desses pensadores, que é o Friedrich Hexel, que é um pensador alemão, né, um geógrafo alemão, e eu peguei o pensamento dele e usei o método científico para entender um pouco melhor o que ele falava aí sobre a sociedade dele. Bem, para a gente entender tudo isso de maneira bem simplificada, hoje a gente vai falar sobre ciência. Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela, né? Aqui são os nossos objetos de conhecimento. Isso daqui vocês podem tirar um printzinho depois, porque o nosso tempo é curto e eu preciso avançar. Vamos lá. A atividade de hoje é uma atividade de investigação científica. E, para começar, a gente joga aquela perguntinha: como fazer uma investigação científica? Bem, de maneira bem simplificada, pessoal, quando a gente fala de ciência, a gente está falando da busca pelas respostas sobre as dúvidas que a gente tem sobre a vida, o universo e tudo mais. Então nós temos um monte de dúvidas, nós temos um monte de problemas para resolver e a gente vai usar a ciência para encontrar as nossas respostas. Como é que a gente vai fazer isso? Através do método científico. Vamos dar uma olhadinha na nossa tela. Método científico.
De maneira bem simplificada, pessoal, vamos dar uma lida aqui. O método científico refere-se a um aglomerado de regras básicas dos procedimentos que produzem o conhecimento científico, quer um novo conhecimento, quer uma correção, evolução, ou um aumento na área de incidência de conhecimentos anteriormente existentes. Então, de forma simplificada, o que esse primeiro trecho está dizendo? Que para a gente encontrar as respostas que a gente tem, né, sobre as dúvidas do universo, sobre as coisas do mundo, a gente precisa de algumas regras. Você não vai simplesmente achar uma resposta e desvendar um mistério sem ter um conhecimento básico antes e sem seguir aí uma metodologia, uma regra. Agora a gente vai para a nossa segunda etapa. Vamos olhar aqui na tela. Na maioria das disciplinas científicas, consiste em juntar evidências empíricas verificáveis baseadas na observação sistemática e controlada, geralmente resultantes de experiências ou pesquisa de campo, e analisá-las com o uso da lógica. Nesse pequeno trecho aqui, a gente percebe duas palavrinhas aí que talvez vocês não se lembrem muito bem o que significa, que é a palavrinha ali empíricas e depois a lógica. Então, voltando aqui para mim rapidamente, empíricas, a gente está falando de sensações, tá? Então, o empirismo é uma doutrina filosófica que falava aí sobre as sensações. Tato, olfato, visão, paladar. Então, a gente usa as nossas sensações para observar o mundo ao nosso redor. E na segunda etapa, que está escrito ali a parte da lógica, quando a gente fala de lógica, a gente está falando de um pensamento racional. O que é um pensamento racional? É um pensamento que usa regras. Então, para eu estar falando com vocês neste momento, o meu cérebro ele está pensando racionalmente, ele está articulando as frases para que elas façam sentido. Isso tudo por meio da lógica. Então, para a gente falar de ciência, a gente precisa falar de sensações, né? Porque você precisa observar o mundo ao seu redor, e também você precisa usar a lógica, que é o pensamento racional, para você chegar aí numa resposta. Beleza? Vamos agora então para a nossa primeira etapa aí do método científico. Vamos falar sobre todas essas regras hoje. Vamos lá. Etapas. Observação. Nessa etapa, observamos o mundo ao nosso redor em busca de fenômenos ou acontecimentos. Então, aqui voltando para mim rapidinho, eu observo o mundo ao meu redor. Beleza, o que eu vou ver ao meu redor? Fenômenos. Porque quando a gente sai de casa, por exemplo, a gente vai ver um monte de coisas acontecendo ao nosso redor. Eu estou aqui no estúdio, eu estou olhando para a câmera, eu estou vendo alguma coisa acontecer. Eu estou vendo a galera lá da produção, estou vendo o pessoal da tecnologia ali também. Então, eu olhando ao meu redor, eu vejo coisas acontecendo. Se eu sair daqui e for lá para a rua, eu vou ver várias outras coisas acontecendo. Eu observo o mundo ao meu redor. Beleza. Então, você observa o mundo ao seu redor. E o que você vai encontrar? Vamos para a nossa próxima etapa lá no slide, que é a problematização. Depois de observar o fenômeno ou acontecimento, o pesquisador começa a fazer questionamentos em busca de problemas que poderá resolver. Esse é o momento das perguntas. Bem, se vocês pararem para analisar, quando a gente observa o mundo ao nosso redor, a gente vê que ele não é perfeito, ele é cheio de falhas. Então você vai ver um monte de problemas. E se você quiser, você pode tentar solucionar alguns deles. Então a problematização serve justamente para isso, para você fazer as perguntas. Por exemplo, que problemas eu vou resolver? Como eu vou resolvê-los? Quais são as melhores soluções para isso? E agora a gente vai então para a próxima etapa, que é a elaboração de teorias ou hipóteses. Nesse momento, devemos pensar em soluções para o problema encontrado. Então, eu observei o mundo ao meu redor, eu percebi que ele tem problemas e agora eu quero resolver algum desses problemas. Então eu vou para as minhas teorias ou hipóteses.
Nesse momento você vai raciocinar, você vai pensar, como é que eu vou resolver o meu problema? Vai ser de que forma? Vai ser da forma tal? Vai ser da outra forma? Eu vou resolver em equipe? Eu vou resolver esse problema sozinho? Eu vou pesquisar em qual material? Então é o momento das hipóteses, é o momento que você vai simplesmente usar a sua cabeça e vai pensar aí as soluções que você tem para o problema encontrado. Agora a gente vai para a nossa próxima etapa, que é a etapa mais complexa, que é a experimentação. Nesse momento, iniciamos a parte prática, na qual experimentos e pesquisas são realizados para responder aos nossos questionamentos levantados. Então, basicamente, quando a gente chega na parte da experimentação, é o momento de você provar o que você está falando lá na teoria. Então, eu acho que eu vou resolver o meu problema científico dessa maneira. O que você vai fazer na experimentação? Você vai provar isso. Você vai para um laboratório, você vai fazer uma pesquisa, você vai entrar em contato com outros pensadores, pesquisadores, você vai ter N maneiras aí de fazer os seus testes. E depois de você fazer vários e vários testes, né, que esse é o momento que nós temos um grande tempo aí que acaba sendo gasto, né, no caso aí para experimentação, e depois a gente vai para a nossa última etapa, que é a análise de resultados e conclusão. Na última etapa, vamos verificar se os dados obtidos nos experimentos respondem às questões das etapas anteriores. Então, nesse momento, você vai chegar lá na sua análise de resultados e conclusão. Eu tive o meu problema para resolver, observei o mundo ao meu redor, tenho um problema para resolver. Depois disso, eu vou lá para as minhas teorias e hipóteses, né? Eu vou pesquisar aí como eu vou resolver o meu problema. Depois eu preciso ir a fundo aí na parte da experimentação, né? Eu vou fazer os meus testes, eu vou ver se as minhas teorias estão corretas e no fim eu vou ter uma conclusão. E que conclusão é essa, meus queridos? Aí ela pode ser correta, né? Então a gente vai estar falando aí de uma análise que vai ser precisa e correta, ou muitas vezes ela pode estar errada. E o que você vai fazer se você chegar na última etapa e a sua resposta, né, a sua dúvida não for solucionada? Você vai sentar e vai chorar? Não. Você simplesmente pode voltar algumas etapas anteriores para tentar resolver o problema. Então, eu cheguei aqui na minha solução e eu percebi que ela não tem nada a ver. Então eu vou voltar para o meu ponto lá da experimentação e vou tentar resolver ela. E vocês vão perceber também que, em muitos momentos da história, muitas conclusões que pareciam estar certas, depois de um tempo elas estão erradas. Vou dar um exemplo. Imaginem que um cidadão, ele faz a faculdade dele, depois ele faz o mestrado e ele faz o doutorado dele, que é uma das últimas etapas aí dos estudos. Aí no seu doutorado você vai fazer a sua tese, né? Eu vou pesquisar um tema e eu vou provar um pensamento aí que eu estou tendo. Aí eu termino lá o meu método científico, cheguei na minha conclusão precisa, aparentemente correta, aí todo mundo bate palma, eu recebo o meu diploma, passam-se 10, 20 anos e as pessoas vão falar, nossa, aquela conclusão que você teve estava errada. O que vai acontecer? Eu vou perder o meu título? Não, porque na época que eu estava estudando, aquilo era correto. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente fala de ciência, a gente está falando de informações que não são 100% precisas, porque em algum momento da história alguém pode pegar o seu conhecimento e dizer que você está errado, provar o contrário. E isso é muito bom, é uma das coisas mais legais da ciência, uma das coisas mais bonitas. Por quê? Prova que ninguém é o senhor da sabedoria. Então, muitas pessoas podem estar certas em um determinado período, mas depois estarem erradas no outro. E isso faz parte da ciência. Não é para ficar triste se as suas teorias aí, elas forem refutadas, forem questionadas por outras pessoas. Tudo bem? Vamos pegar agora, vamos voltar ao nosso slide rapidamente. Vamos lá para o campo da observação e a gente vai usar, né,
Por favor, voltem lá para o slide. Isso. Agora a gente vai usar as etapas do método científico para a gente ver a solução de um problema recente, tá? Então, antes da gente estudar o pensamento do geógrafo Friedrich Hexel, a gente vai pegar essas etapas que eu falei para vocês agora e a gente vai usar elas num problema recente. Então, vamos pensar o seguinte. Ano de 2019, lá na China, cientistas observam um fenômeno que está acontecendo, o campo aí da observação. Eles percebem que várias pessoas estão morrendo de alguma doença desconhecida. Então, qual que é o problema que eles precisam resolver? Que doença é essa? De que forma que ela se manifesta? Né? Quais são os procedimentos que a gente tem que tomar para se prevenir dessa doença? É um vírus? É uma bactéria? Ela veio da onde? Então agora nós temos a nossa próxima etapa, que é a elaboração de teorias ou hipóteses. Então os cientistas começam a pensar, né? Isso é um vírus? Não é? Qual a melhor forma de evitar o contágio? Será que existe algum remédio eficaz? O que a gente pode fazer? Será que é uma vacina que vai solucionar esse problema? Eu estou falando aqui, logicamente, aí da pandemia do Covid-19. Tudo bem? Então, nesse momento, os cientistas eles estão pensando. As pessoas estão morrendo e eles estão lá, raciocinando. E agora? O que está acontecendo? Será que é um vírus? Não é? Vamos para a nossa próxima etapa, que é a etapa da experimentação. Nesse momento, então, os cientistas eles vão botar tudo que eles pensaram lá na teoria na prática. Eles vão fazer os testes. Qual que é a melhor maneira de se prevenir desse vírus? Será que o uso de máscaras é importante? Será que evitar aglomerações é importante? Será que as vacinas vão dar resultado? Vamos fazer os testes com as primeiras vacinas? Vamos fazer os testes em animais? Depois vamos fazer os testes nos seres humanos? E por fim, eles chegam numa conclusão, que é a nossa última etapa, né? Análise de resultados e conclusão. O que eles descobrem? Que a melhor maneira de se prevenir, né, contra o vírus é usando máscaras de maneira adequada, evitando aglomerações. Alguns remédios se mostraram ineficazes para a doença. As vacinas elas se mostraram eficazes, né? Então, a partir desse momento, eles têm uma conclusão, né? Agora eles sabem de onde, mais ou menos de onde o vírus veio, como ele se propaga, quais são as melhores formas de se prevenir e agora a gente chega aí na nossa etapa final. Perceberam como o método científico é importante para a gente solucionar as dúvidas que a gente tem sobre a vida, o universo e tudo mais? Então agora a gente vai pegar essas etapas do método científico e a gente vai utilizar elas no pensamento de Friedrich Hexel. Vamos lá para o nosso próximo slide. Perguntinha na tela. Como podemos usar o método científico para entender o pensamento de Hexel? Vamos lá. Observação. Qual que é, então, o nosso primeiro tópico? É o pensamento de Hexel. A gente vai observar o pensamento dele. Próxima etapa é a nossa problematização. Qual o contexto histórico que Hexel viveu? É as nossas perguntas. O que ele pensava sobre as transformações do espaço geográfico causadas pela sociedade? Temos o nosso problema. Vamos para a elaboração de teorias e hipóteses. Nesse momento, vamos analisar o contexto histórico e o pensamento de Hexel. Então, temos aí as nossas dúvidas, né, os nossos problemas, vamos para o nosso contexto histórico, né? O Friedrich Hexel, ele foi um pensador, né, um geógrafo e pensador alemão. Ele nasceu em 1844 e faleceu em 1904. Ele foi muito importante para a época dele, né? Ele desenvolveu muitos pensamentos que eram apoiados naquela época, né, no século XIX, mas depois eles acabaram caindo aí no século XX. Vamos ler aqui na tela. Friedrich Hexel viveu no período chamado Belle Époque. A Belle Époque, ou a Bela Época, né, é uma expressão francesa que significa Bela Época, foi um período de cultura cosmopolita na história da Europa, que começou no final do século XIX e durou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Mais precisamente, começou em 1871, tá?
A expressão também designa o clima intelectual e artístico do período em questão. Foi marcada por profundas transformações culturais que se traduziram em novos modos de pensar e viver o cotidiano. Então, Frederick Hexel, pessoal, ele vive aí no século XIX, e nesse período em que ele está vivendo do século XIX, a gente vai chamar esse período de Bela Época, e o Hexel, esse período ele é caracterizado principalmente por transformações tecnológicas e culturais. Imaginem que, volta para mim aqui por favor, imaginem que nessa época, aí no século XIX, nesse curto período de tempo, de 1871 a 1914, antes aí da Primeira Guerra Mundial, a Europa vive um período de paz. Eles chamavam esse período de paz armada, mas eu já explico o porquê. Bem, eles estão num período de paz e grande desenvolvimento e progresso tecnológico. Imaginem que nesse período surgem as principais invenções que moldam o mundo que a gente vive. Por exemplo, nós temos nesse período o surgimento da lâmpada elétrica, do automóvel, do rádio, da fotografia, do cinema, a popularização também das bicicletas, que vieram um pouquinho antes, mas elas se popularizaram nesse período. Então, se você estivesse vivendo nessa época, você ia imaginar que você estava no futuro. Porque em poucas décadas, né, a maioria das invenções que a gente tem hoje, elas foram criadas. Então o mundo vivia uma efervescência tecnológica e cultural. Tá? Então era muita cultura, muita tecnologia. Então vários países da Europa eram extremamente ricos e poderosos. Mas aí que vem a dúvida. A gente vai chamar esse período de Bela Época, mas será que era realmente bela? Será que ela era bela para todo mundo? Não, tá? Porque os países europeus, eles exploravam o continente asiático e o continente africano em busca de riquezas, tesouros, especiarias, minérios, enfim. Então eles usavam o continente africano e asiático, principalmente o africano, para explorar riquezas e trazer para a Europa. Então na Europa tudo era belo para alguns, né, para as pessoas que tinham dinheiro, né, menos para os pobres, e para os continentes onde eles tinham as colônias e exploravam, a situação era bem mais complicada. Beleza, então Frederick Hexel nasceu nesse período de grandes transformações. Vamos olhar aqui na tela o pensamento dele. Pensamento. A ideia popular de que certos grupos nacionais ou regionais seriam preguiçosos, devidos aos efeitos do clima quente sobre a disposição física das pessoas, exemplifica esse tipo de raciocínio, pois expressa uma relação direta de causa e efeito entre clima e comportamento. Então aqui a gente tem a ideia de um dos pensamentos do Hexel. Basicamente, o que ele queria dizer? Que em determinados países as pessoas seriam mais preguiçosas porque o clima não deixava elas trabalharem direito. Olha só que pensamento estranho, né? A gente analisa ele e fala, tem alguma coisa errada aí. Por que ele pensou dessa forma? Porque isso era um pensamento do século XIX. O pessoal da Europa, os europeus no caso, eles se achavam muito superiores aos países em que eles colonizavam. Então, esse tipo de pensamento que o Hexel está tendo, ele meio que serve de justificativa para você explorar outros povos, porque você vai pensar o seguinte: se nós somos superiores e eles são inferiores, o que a gente pode fazer? Explorar eles. Então era um pensamento muito recorrente no século XIX. Beleza, então nós temos o pensamento de Hexel, vamos avançar, nós vamos aqui para o nosso item, né, que é a experimentação. Quais as justificativas e meios que Hexel usou para defender o seu pensamento? Hexel se baseia no pensamento e na obra de Charles Darwin para criar as suas teorias e seus estudos a respeito da transformação e da evolução da sociedade. Então, basicamente, Frederick Hexel, ele vai usar aí a obra de Charles Darwin, que foi o escritor, se vocês já estudaram na matéria de biologia, que falou sobre a origem e evolução das espécies,
né? Então ele falou sobre o evolucionismo. Então o Haxel usa o material do Darwin para servir aí de base para ele falar que certos grupos, né, seriam inferiores. Nessa época, no século XIX, eles ainda acreditavam que nós tínhamos diferentes raças de seres humanos, tá? Nos tempos atuais, nós sabemos que nós somos uma única espécie, tá? Não importa a sua cor, de onde você veio, todos pertencemos à mesma espécie, tá? Mas nessa época, no século XIX, o pensamento era outro. Então eles acreditavam que alguns grupos de seres humanos seriam menos evoluídos, tá? Vamos para a nossa conclusão. O que Haxel concluiu após aí os seus estudos? Haxel se baseia no pensamento darwiniano para justificar que alguns povos seriam inferiores no ponto de vista intelectual. Esse pensamento serve como justificativa para a exploração desses povos. Então, se a gente analisar o pensamento do Haxel, será que está correto essa ideia que ele teve? Para a época em que ele viveu, no século XIX, lá na Europa, muitas pessoas apoiaram o pensamento dele, tá? Porque nesse período da Bela Época, a gente está falando aí do período em que os europeus, no caso, estão colonizando ainda outros países, estão explorando eles. Então, isso serve de justificativa. Olha, eu estou explorando porque eu sou superior a você, tá? Então, é um pensamento que nos dias atuais, né, não faz o menor sentido, mas para aquela época fazia. Então, se a gente usa o método científico e a gente chega nessa conclusão, o Haxel chega nessa conclusão, vocês vão pensar, né? Mas ninguém questionou essas ideias dele, isso está errado. Então, na próxima aula, a gente vai ver um pensador, que é o Paul Vidal de Lablache, que questionou o pensamento do Haxel. Ele pensou, olha, o Haxel, a ideia que ele teve aí não faz muito sentido, eu vou fazer uma coisa diferente. Então a gente vai ter um confronto de ideias. O pensamento de Haxel versus o pensamento aí de Paul Vidal de Lablache. Vamos avançar um pouquinho. Agora a gente chega na nossa hora da reflexão, para a gente fechar o nosso conteúdo. Vamos para a nossa reflexão. Quando utilizamos o método científico, temos que ter em mente que a conclusão pode ser refutada, contestada. Depois disso, podemos voltar algumas etapas no projeto para melhorá-lo ou até mesmo excluí-lo por completo. Então eu falei para vocês que você chegou lá na sua resposta final. Pode ser que venha alguém e faça uma coisa muito melhor do que você fez. E não é para você chorar. É para você ficar feliz porque a ciência evolui e se desenvolve dessa forma. Então alguém criou uma teoria que parece que não está muito correta, você vai lá e questiona e faz algo melhor. Você fez algo melhor, agora a sua teoria está em evidência. Vamos para a nossa perguntinha aí para fechar o nosso conteúdo, que é: ao analisar o pensamento de Haxel, podemos nos perguntar, será que a sua análise está correta? Será que podemos classificar como inferiores ou menos civilizados apenas povos como inferiores ou menos civilizados apenas por questões ambientais e culturais? Então, será que nos dias atuais é correto a gente dizer que alguns povos eles são inferiores por causa da cultura deles ou de onde eles moram, né, de onde esse pessoal vive? Não, isso é totalmente errado. Por quê? Nós temos saberes diversos. Então, se eu estou morando aqui numa cidade, isso não quer dizer que uma pessoa do campo ela vai ser inferior a mim, porque cada um vai ter saberes diferentes um do outro, tá? Mas isso eu vou deixar aí para os professores que estiverem assistindo e os alunos debaterem, tá? Então, será que essa análise do Haxel está correta? Será que é possível a gente trazer esse pensamento para os dias atuais? Será que povos são inferiores simplesmente porque algumas pessoas assim o dizem? Então, esse debate fica por conta de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula a gente vai avançar um pouquinho mais sobre esses pensamentos. Espero que todos fiquem bem. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!